Santíssimo Deus, obrigado, Pai, pelo tempo que tivemos aqui de louvor, onde declaramos juntos, como uma comunidade que ama a Tua Palavra e ama o Senhor, declaramos abertamente que sabemos que seremos guardados, que somos guardados por Ti, e essa é a boa nova, a salvação gratuita em Cristo Jesus, a obra completa de Cristo, que inclui o guardar do Senhor. Somos preservados por Ti, por isso perseveramos porque estamos conectados com Jesus mediante a fé, baseado na graça do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que cantamos as verdades maravilhosas que enchem nosso coração, que também é um transbordar, é algo cíclico. Enquanto cantamos, sabemos que aquilo é verdade e somos impactados pelo que cantamos, mas aquilo que cantamos também vem do nosso coração e da Tua Palavra. Abençoa esse momento de contemplação da Tua revelação, nos dá um senso de importância na Tua Palavra, para que a nossa concentração não se perca ao longo da nossa exposição aqui. Oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Romanos capítulo 7. Esse é um texto muito conhecido na tradição cristã, um texto muito, digamos assim, citado. Se você for estudar, por exemplo, livros de aconselhamento bíblico, livros que tratam, por exemplo, da luta do cristão contra o pecado, contra desejos pecaminosos. Quando você começa a estudar essas verdades, geralmente um dos textos que são alistados é Romanos capítulo 7. Músicas, várias músicas, podemos encontrar ao longo da história do cristianismo que foram inspiradas nessa passagem, onde você encontra a descrição de alguém que está sob a lei. E esse é o tópico maior que a gente quer trabalhar hoje, a relação do cristão com a lei. Para você entender o que eu estou querendo dizer, é importante sempre ter uma noção geral, para que através do geral você possa entender as coisas mais particularizadas. Então, essa porção do livro de Romanos, capítulo 7, ela está dentro de uma porção maior, que vai do capítulo 5 até o capítulo 8. E se nós pudéssemos, digamos assim, sintetizar o capítulo 5 até o 8, em uma palavra, poderíamos dizer que do 5 ao 8, Paulo está desenvolvendo para nós a esperança do cristão. Contudo, no capítulo 6 e no capítulo 7, ele dá uma parada para falar daquilo que pode ameaçar a nossa esperança. No capítulo 6, ele fala do domínio do pecado. Nós estamos livres do domínio do pecado. E no capítulo 7, ele fala da lei. É verdade aqui, e um ponto importantíssimo para entender essa passagem, a palavra lei no livro de Romanos, geralmente, nem todas as vezes, mas na grande maioria das vezes, é uma referência a uma lei específica, a lei que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés, ok? Isso é lei. É verdade que muito do que é dito sobre a lei de Moisés pode ser dito de outras leis também, mas é importante entender que o foco de Paulo, o objetivo de Paulo aqui é falar da lei mosaica, das tábuas da lei, dos 613 mandamentos que Deus deu para a nação de Israel através de Moisés. Repito, aquilo que é dito da lei de Moisés pode ser dito em alguma medida de outras leis. Quando, por exemplo, alguém diz: não jogue pedra na vidraça, essa é uma lei. Essa lei geralmente entra em contato conosco, que somos pecadores, e nós somos instigados a querer jogar pedra exatamente porque a lei disse: não faça isso. Essa verdade é tanto realidade na lei mosaica, como também em qualquer outra lei. Então, qual é a pergunta importante aqui que
que todo cristão deveria saber e se perguntar é: qual a minha relação com a lei? E isso é de suma importância. Na minha última aplicação, eu vou mostrar que se você não tiver o entendimento correto da lei mosaica ou de qualquer outra lei, daquilo que é exigido por Deus, você vai viver uma vida de terror, de cansaço, de fadiga, porque você vai ver Deus somente como aquele que exige de você para que você se encaixe em um padrão, para que você então seja considerado por Ele. Então é importantíssimo a gente entender qual a nossa relação com a lei mosaica, com a lei de Deus, ok? E é isso que Paulo vai trabalhar aqui. Na primeira parte, do verso 1 até o verso 6, ele vai declarar abertamente, principalmente no verso 4, a tese dele. Qual é a tese dele? De que nós somos libertos da lei por meio da obra de Jesus. No capítulo 6, ele vai dizer que nós não temos mais nós não somos mais escravos do pecado. O pecado é real na nossa vida, mas não há domínio. Essa é a palavra que é forte no capítulo 6. Não existe mais domínio. Nós, declarações do apóstolo Paulo, morremos para o pecado. Ele usa uma expressão muito forte, que é a expressão da morte, para dizer que o nosso vínculo com o pecado não é mais o mesmo. A ruptura foi tão forte que ele usa a expressão morte para falar disso. Quem se encontra com Jesus por meio do Evangelho, da mensagem da graça e da salvação gratuita em Jesus, é liberto do domínio do pecado. É interessante, mas já no capítulo 6, Paulo mostra para a gente que o domínio do pecado na nossa vida tem como um dos instrumentos a própria lei. É interessante isso. O que o pecado usa para segurar a gente, para dominar a gente? A própria lei. E Paulo vai dizer para a gente, vai fazer uma defesa à lei, aqui na segunda parte, quando ele vai falar da origem da lei e mostrar para a gente que na verdade a lei não tem nenhum problema. A questão é que a relação lei com o pecado gera morte. Então o que acontece é que o domínio que Paulo fala no capítulo 6, por isso que ele vai dizer, nós não estamos mais sob o domínio do pecado, nem sob a lei, sobre a graça. E a ideia ali fica muito claro que há um contraste entre graça e lei. E aquela graça certamente é a graça salvífica. Então, qual é a questão aqui? Como é que nós somos dominados pelo pecado? Um dos instrumentos que o próprio pecado usa é a lei. Se você não souber qual a sua relação com a lei, você vai ter um problema gigantesco. E muitas pessoas, e isso é um fenômeno assim, de caráter de massa, que você encontra, pessoas que não sabem a relação com a lei, geralmente tomam a lei como algo ameaçador, negativo, dominador, e não como algo protetor, que revela a glória de Deus, a face do Senhor. Então, é importante a gente entender isso. Então, vamos lá. Versículo 1 até o verso 6. Qual é a tese aqui? Somos livres da lei. Ele vai dizer, versículo 1: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Parou aqui. É muito importante a gente entender que Paulo está usando a lei aqui ligada ao divórcio por meio da morte, divórcio não, digamos assim, a libertação da pessoa, do cônjuge, do outro, por meio da morte, como uma ilustração. O texto não nos ensina sobre divórcio, isso é muito importante. Divórcio aparece aqui como uma ilustração. Paulo não tem o objetivo de ensinar sobre divórcio. Algumas pessoas forçam esse texto,
querendo dizer que a única forma de você se separar realmente de uma pessoa é por meio da morte. Inclusive usam esse texto para falar da indissolubilidade do casamento. Eu não creio assim. Por quê? Por outras passagens bíblicas que dizem, por exemplo, Deuteronômio 24, quando um homem se separa da sua mulher, e essa mulher se casa com outra pessoa, a lei vai dizer, você não pode mais casar com ela, mesmo que o marido dela morra. Então, o que o texto me ensina em Deuteronômio 24, é que existe, sim, a ideia de que aquilo que Deus uniu não separe o homem, mas tem hora que o homem separa de forma que Deus não vai mais unir. Então eu não creio que esse é um texto que está tratando diretamente do divórcio, ele está usando uma ilustração. O que acontece? Alguém que se casa vai estar livre daquela pessoa por várias razões. Uma delas seria qual? A morte. Ok? É por isso que tem pessoas que, às vezes, entendendo o que é o casamento, desejam a morte do outro, mas não desejam se separar. Não, já pensei em matar, mas se separar, não. Por quê? Por essa ideia. Então, existem outras maneiras de gerar uma separação real e livramento da lei do casamento. Uma delas é a morte. Então, por que ele está usando a morte como ilustração? Porque ele quer falar da nossa relação com a lei, que é uma relação de morte, como também a nossa relação com o pecado é uma relação de morte. Volta para cá. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, daquela exigência. E mesmo que venha a se casar com outro, não será adúltera. Então, esse é o ponto, versículo 1 até o verso 4. Ele usa a relação homem-mulher e a lei do casamento para dizer, olha, há uma ruptura com a lei aqui. E aí ele aplica isso para nós. Ele vai dizer, assim, meus irmãos, também morreram para a lei, vocês morreram para a lei, por meio de quê? Do corpo de Cristo. Assim como uma mulher ou um homem estaria livre da lei do casamento quando um morresse, assim também nós estamos livres da lei. Por quê? Por causa de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Então essa é a ideia. Ele constrói essa argumentação à luz do casamento para dizer que a nossa relação com a lei é uma relação de morte. Ok? Versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, o que acontecia? Elas eram despertadas por quem? Pela lei. Atuava em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. Então a relação é lei, pecado e morte. A lei, aliás, o pecado se utiliza da lei para gerar a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. E ele vai falar então, e disso desenvolver melhor isso no capítulo 8, quando ele fala que em Cristo nós estamos livres e Cristo cumpriu a lei plenamente. Por isso que quando nós nos unimos a Cristo, podemos dizer que cumprimos a lei porque estamos conectados com Ele. Então, fica muito claro na primeira parte que a tese de Paulo a ser defendida é essa. A nossa relação com a lei é de morte. E a relação com Cristo agora, nova, estabelece essa libertação da lei. Verso 7 até o verso 14, nós encontramos aqui a vinda da lei. E aqui é um ponto importante. Aqui, Paulo começa a conjugar os verbos na primeira pessoa. Ele vai usar do singular, ele vai usar o eu. E há uma grande discussão entre os teólogos sobre quem é esse eu que Paulo fala. Porque muitas coisas que Paulo vai usar como eu,
não se encaixam com Paulo. Não fazem sentido aplicando isso a Paulo. Principalmente no verso 14. Então, verso 9, verso 14. Então, é importante entender o seguinte, quando Paulo diz eu, e aquele conteúdo do eu não se encaixa com Paulo, isso não é estranho para a linguagem bíblica, nem para a linguagem dos judeus, porque as pessoas podem usar e usavam o eu ou o nós de uma maneira corporativa. Às vezes a pessoa usa um eu, mas ela está querendo dizer nós. Às vezes ela usa um nós e está querendo dizer eu. Então, vale daquele que está lendo a palavra uma sensibilidade para entender que aquilo que está sendo dito não necessariamente é uma referência ao apóstolo Paulo. Por quê? Lembra, capítulo 6, nós não estamos sob o domínio de quê? Do pecado. Capítulo 8, ele vai dizer também, nós não estamos sob o domínio do pecado. E no capítulo 6, ele vai dizer, eu, rendido à escravidão do pecado. Aí a gente pergunta, Paulo, ou Paulo está esquizofrênico, ou ele está usando um recurso de linguagem diferente, porque no 6 ele diz que nós estamos livres, no 8 ele diz que nós estamos livres, e no 7 ele diz que está rendido à escravidão do pecado. Ou ele é escravo, ou ele não é. Lembra que a gente falou ontem de perspectiva? Isso não é perspectiva, são duas verdades contrárias, são duas declarações contrárias. Qual é a solução que as pessoas tomam? É que o eu de Paulo certamente não é uma referência ao apóstolo Paulo. Pode ser uma linguagem corporativa. À luz disso, vamos ler agora versículo 7 até o versículo 12, quando ele fala então da chegada da lei, e aí a partir do versículo 13, a vida sob a lei. Versículo 7, que diremos então? A lei é pecado? E aqui o objetivo desse parágrafo do 7 até o 12 é dizer o quê? É defender a lei. Apesar do pecado usar como instrumento a lei não é errada. Então ele pergunta, a lei é pecado? Resposta de Paulo, de maneira nenhuma. Esse é um recurso que Paulo usa em quase todos os capítulos de Romanos. É um recurso que a gente chama de diatribe, que é aquele recurso onde ele imagina alguém fazendo uma pergunta. Ok? Ele diz, de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, então você tem aqui o pecado usando o mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei. Como é isso? Isso se encaixa com Paulo? Como é que antes eu vivia sem a lei? Nós sabemos pela autobiografia de Paulo no livro de Filipenses, no capítulo 3, que isso não é verdade. Ele é da tribo de Benjamim, não é isso que ele vai dizer? Hebreus de hebreus, fariseu. Então Paulo não viveu uma época sem lei. E lembra que eu falei no começo, que tipo de lei Paulo tem em mente? Uma lei específica. Tanto é que algumas traduções, como a NVI, colocam a palavra lei no verso 9 com a letra maiúscula, porque ele está entendendo que é uma referência específica a uma lei. E no caso aqui a lei mosaica, a lei dos judeus. Ele vai dizer, eu vivia sem a lei. Isso não existe. Ele vai dizer, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Como assim ele morreu? Descobri que o próprio mandamento, destinado para produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Então essa linguagem paulina, onde ele usa um eu, não se encaixa com Paulo. Por isso que alguns acreditam, e eu acredito assim,
que essa linguagem está querendo argumentar algo do tipo corporativo, como se Paulo estivesse se colocando no lugar do próprio povo de Israel, quando recebeu a lei. Existia um tempo que Israel estava sem lei? Sim, sim. Até que então Deus, por meio de Moisés, no Monte Sinai, trouxe essa lei para o povo. E qual foi o efeito dessa lei no povo de Israel? Mudou o povo? Não. O pecado diante daquela lei gerou morte em Israel. E aí ele vai dizer, defendendo a parte final do versículo 12, defendendo a lei. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e é bom. Então não há problema com a lei. A grande questão é o pecado e a lei. Quando os dois se juntam, o casamento do pecado com a lei é a morte. O fruto desse casamento é a morte. Essa é a ideia. Então você tira a lei, você elimina muita coisa, porque é a lei que é usada como instrumento do próprio pecado para atiçar e alimentar e aumentar o pecado. É interessante como isso acontece, porque a ideia é aquilo que é bom, lei. Aquilo que é santo, a lei, foi usada pelo pecado para gerar mais domínio do pecado na pessoa. Então, se você não entender o papel da lei, o entendimento da lei, isso vai dar um problema gigantesco na sua vida. Aí vem o versículo 13. Aqui, ele vai continuar usando a primeira pessoa do singular, o eu. E nesse eu aqui, você vê claramente que nós temos a descrição de uma pessoa completamente, digamos assim, fracassada. Alguns dizem, esse aqui é o eu, é um cristão em luta contra o pecado. Estranho isso, pelo que ele vai dizer, principalmente no verso 14. Para mim, isso aqui é alguém, um judeu principalmente, diante da lei, um indivíduo diante da lei, e qual a relação dele com a lei. O que Paulo quer dizer para a gente, em outras palavras, é que a lei não transforma nada. Ela pode ser santa, justa e boa, mas lei não muda nada. Não muda as pessoas, não transforma as pessoas. Dizer que é proibido tocar em algum lugar, proibido fazer isso, isso não muda as pessoas. Pelo contrário, isso gera mais desejo para fazer aquilo que foi proibido. Aquilo que é proibido, aquilo que é escondido, aquilo que é oculto, torna-se muito mais interessante diante do pecado. Então, olha o que ele vai dizer a partir do verso 12. De fato, versículo 13, desculpa. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Esse eu aí, não sou, pois sou vendido como escravo ao pecado. Como é que Paulo pode dizer isso? Como é que eu posso dizer que isso aqui é Paulo, um cristão dizendo assim, eu sou escravo do pecado? Você acha que isso cabe? Uma descrição dessa natureza, isso descreve um cristão? Uma coisa é você dizer que é pecador, que você peca. Outra coisa é você dizer assim, eu estou vendido à escravidão do pecado. Eu sou um escravo do pecado. Eu sou dominado pelo pecado. Essa é a descrição que nós aprendemos no capítulo 6. E vamos aprender, só ler depois, no capítulo 7. De que aquele que se encontra com Cristo é libertado do domínio do pecado. Não cabe, gente. Então esse eu aqui de Paulo não pode ser Paulo. Mas é Paulo antes de se converter. No mínimo. Mas um cristão não diria isso que ele está dizendo aqui no versículo 14.
Deixa eu ver aqui. Dá um pulinho, rapidinho aqui, na minha Bíblia nem muda de página. Capítulo 8, olha o versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou de quê? E aí, o que eu faço? O versículo 2 ou o versículo 14 do 7? Se eu não tenho mais domínio, ele vai dizer, eu sou livre. Ele descreve ele como uma pessoa livre. E no 6 também, então, 7 não é a descrição do apóstolo Paulo no presente, mas certamente é uma linguagem corporativa, falando de um judeu, de alguém, qualquer pessoa, um judeu que recebeu essa lei. Por que eu digo que é um judeu? Porque Paulo não está pensando em qualquer lei, ele está pensando na lei que foi dada no Sinai. Então é um judeu que entrou em contato com a lei. O que a lei fez com ele? Transformou ele em um escravo. Isso é muito importante para a gente entender, já que fazendo uma breve aplicação para vocês. Às vezes, hoje eu estava pregando o evangelho para um amigo lá do Rafa, eu estava dizendo para ele, algumas igrejas, algumas pessoas, quando a gente chega para as pessoas, para falar do evangelho, eu não sei se você já passou por essa experiência, que alguém diz assim, pastor, assim, como é que é lá na igreja? O que eu posso fazer? Já fizeram essa pergunta para você? Lá é proibido isso. Olha a linguagem da pessoa. Ela já está pensando em categorias de quê? De lei. Isso é linguagem de escravo. Isso é linguagem de escravo. O que eu posso e o que eu não posso. O cara já está dizendo que é escravo. E se você entrar na onda, você vai estar pregando não o evangelho. Aí a pessoa vai escolher a igreja pelo que a igreja proíbe ou pelo que a igreja aprova. Então eu vou aqui, essa igreja aqui é muito mais legal porque é mais liberal. Lá na outra igreja lá eu não posso depilar o meu sovaco. Aqui eu posso. Essa mentalidade, eu posso ou eu não posso, tem que ser eliminada da nossa cabeça. Ok? Porque o eu posso ou eu não posso tem que vir decorrente da mensagem de libertação. Daqui a pouco a gente chega lá, mas entenda, a lei é um instrumento de escravidão. A lei é um instrumento de tortura diante de um pecador. Para um pecador, dar uma lei é amarrar ele mais ainda no pecado. Continua. Não entendo o que faço. Como é que o cristão diz isso? Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim? Isso é na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Me diga uma coisa. Essa pessoa, esse eu, consegue fazer alguma coisa certa? Consegue? Não. Ele é um fracassado. E a ilustração de Paulo e a argumentação de Paulo é isso que a lei faz. É isso que a lei faz. Quantas vezes eu já visitado por testemunho de Jeová, lá na minha casa, sempre eles vinham com aquele papo do novo céu e nova terra, está na Bíblia isso, e sempre eu perguntei, como é que eu faço para entrar nesse novo céu e nova terra? Sempre a resposta era a mesma, é só cumprir os mandamentos. Lascou. Vamos comer, vamos beber, vamos morrer. Só isso. Porque é para cumprir os mandamentos? Essa é a condição para me ser salvo? É cumprir os mandamentos? Eu como pecador diante da lei, querido,
eu fico mais escravo dela do que o contrário. Eu preciso de uma mensagem que me liberte, e aí eu possa fazer a leitura correta da lei. Então, aquela história do tipo, pastor, aqui é proibido isso, aqui é proibido aquilo. A sua pergunta está errada. A sua pergunta está completamente errada. A questão aqui não é o que pode e o que não pode. A questão aqui é o que Deus fez por você em Cristo. E quem é você diante do que Ele fez? Essa é a questão. Ok? E ele continua. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, prisioneiro que atua em meus membros. Parou aí, versículo 23. Então, eu não estou dizendo que o cristão não entra em luta. Eu não estou dizendo que o cristão muitas vezes pode passar por momentos assim, mas algumas declarações que ele faz aqui não condizem com a própria teologia da carta. Ok? Então, eu não estou dizendo que o cristão não vive em luta. Vivemos em luta, certo? Mas dizer o que ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Alguns acreditam inclusive que essa figura, do corpo da morte é a figura de alguém que tinha que levar um cadáver podre, que parece que era uma das punições entre os romanos, era pegar, amarrar uma pessoa morta na outra pessoa viva, e a pessoa ia apodrecendo com ela. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, uma pessoa que se relaciona diretamente com a lei, sem a mensagem do evangelho, ela vai ter um corpo morto pregado nela, fedendo sem parar nela, aprisionando ela. E aí vem uma palavra que é um tipo de quebra de narrativa no versículo 25. Aqui Paulo está dizendo, graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de quê? De Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então aqui você tem uma quebra, versículo 25, graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, ponto. Aqui é como se fosse assim um parênteses. É como se Paulo estivesse interferindo na narrativa, dizendo assim, graças a Deus por Cristo Jesus. Aí ele volta ao tópico de novo. Ou seja, no final das contas, o que o texto está ensinando para a gente é que se nós não tivermos uma relação correta com a lei, a nossa relação com o pecado será de escravidão maior ainda. Ok? Se vocês guardarem isso, já para mim seria suficiente. Ok? Seria ideal entender tudo isso. Eu trouxe aqui algumas aplicações para a gente. Já fez a leitura do texto? Eu trouxe 4 aplicações. Tá? A primeira aplicação é a seguinte: não vamos errar como alguns fazem, acreditando que a lei é fonte da nossa santificação. Precisamos de leis. Aqui eu não estou falando da lei mosaica, eu estou falando que precisamos de leis. O que é uma lei? É uma exigência, tá? Nós precisamos que Deus revele suas leis para nós, ok? Para nos guiar. Mas não podemos errar achando que nos tornamos santos à medida em que nós cumprimos essa lei. A santidade não tem como fonte a lei. Ok? A gente tem que ter muito cuidado com essa visão. Ao achar, por exemplo, que se eu cumprir isso aqui, eu vou me tornar mais santo. É importante entender que a palavra santidade é aplicada nas Escrituras de várias maneiras. Uma delas é a ideia de objetividade, algo que Deus faz com a gente. No livro de Hebreus, por exemplo, santidade é sempre algo que Deus faz. Deus tornou você santo, E sem essa santidade ninguém verá o Senhor, ele vai dizer lá.
É o que Deus faz com a gente. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, vai dizer: vocês antes eram bebedores, tal, aí, efeminados, vai dizer um monte de coisa lá. Sodomitas. Aí no final ele vai dizer: mas agora Deus o justificou e santificou. Então ele não está falando de um processo, está falando de um ato de Deus. Em Cristo Jesus, Ele nos separa, Ele nos guarda. Há um processo de santificação, mas isso tem que ter muito cuidado. Não é decorrente de uma relação, olha a palavra que eu vou usar agora, direta com a lei. Pecador, lei, pecador, lei. Essa relação só gera mais correntes, mais domínio do pecado. Segunda aplicação: a lei e o cristão. Eu acredito, a gente estudou aqui o livro de Gálatas, eu não vou ficar argumentando isso aqui, tá? Estudamos o livro de Gálatas, eu acredito pelos meus estudos do livro de Gálatas e também do livro de Romanos, mas mais forte de Gálatas, eu creio que nós não estamos sob a lei mosaica, ok? Aqueles mandamentos todos, mas estamos sob a lei de Cristo. Eu separei 2 textos aqui, eu vou ler para vocês, vocês vão dar atenção, para não ficar andando muito. Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. 1 Coríntios 9:21, ao sem lei, como se eu fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei de Moisés. Então, para mim, mais forte ainda essa passagem de 1 Coríntios 9. O cristão não está debaixo da lei mosaica, mas ele está debaixo da lei de Cristo. Nós não somos um povo sem lei. Não é a nossa condição um povo completamente desorientado, sem lei, sem guia. Um povo sem lei é a própria anarquia, não é isso que a gente quer. Há uma relação muito próxima entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Quando você pega, por exemplo, os 10 mandamentos que foi dado para o povo de Israel por meio de Moisés, somente o 4º mandamento, o dia do sábado, não se repete no Novo Testamento. Só ele. Então, quando Paulo diz, melhor dizendo, quando Moisés diz: não furtarás, isso aparece no Novo Testamento repetido? Sim ou não? Sim. Então existem elementos de coincidência entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Nós não somos um povo sem lei. Contudo, a nossa relação com a lei não é uma relação direta, é uma relação mediada pela graça em Cristo. Então o nosso próprio olhar para a lei é um olhar diferenciado. Eu não vejo a lei como um meio de chegar até o Senhor. Eu não vejo a lei como um meio de, digamos assim, me tornar justo diante do Senhor. Eu não vejo a lei como um caminho para me acertar as contas com Deus. Porque Ele já realizou isso em Cristo. Então a lei para mim passa a ser, dentre outras coisas, um instrumento de bondade do Senhor. Uma das vantagens de você ter vários filhos em casa, tem muitas desvantagens, né? Mas tem vantagens. Uma das vantagens é que os filhos mais velhos têm a oportunidade, não quer dizer que vão aproveitar a oportunidade, mas vão ter a oportunidade de aprender uma coisa. Quando um filho mais velho vê o pai falando para o filho mais novo: filho, não faça isso. Aí eu começo a dar ordem aqui para o meu filho, pensar no meu caso, filho do meio, tenho 3 filhos, eu falo do filho do meio: não faça isso. O filho mais velho pode olhar e dizer assim: é verdade, cara. E ele vai começar a pensar: beleza, o meu pai está dando uma ordem para o meu irmão. Qual o objetivo do meu pai com essa ordem? Proteger o meu irmão,
guardar o meu irmão. Então, certamente, quando ele dá a ordem para mim, que eu muitas vezes não entendo, o objetivo, certamente, é o mesmo. Então, você que é filho mais velho, ou tem um irmão novinho, quando você vê o seu pai ou a sua mãe dizendo não faça isso para o novinho, e o seu mesmo pai que diz para o novinho não faça isso, você sabe que ele diz isso para proteger o novinho, não é? E quando ele diz para você também, é a mesma coisa. Então a lei tem, entre outros objetivos, quando você entende a lei por meio de Jesus, como uma proteção para a gente. Deus não dá uma lei para ser um estraga-prazer. É o contrário. A lei é para gerar um prazer dentro de uma célula de proteção. Ele está querendo que você pule mais alto. Ele está querendo que você se divirta muito mais. Ele está só colocando as balizas, sabe? Colocando a tampa na tomada, colocando aqueles protetor de quina. Só isso. A lei é isso. Dentre outras coisas. Então, meus amados, qual a nossa relação com a lei? De Moisés, não estamos sob essa lei. Devemos aprender muito com essa lei. Eu não estou sob a lei de Moisés como lei. Eu estou como um princípio. Mas como lei, não. Contudo, eu estou sob a lei de Jesus. E eu não tomo a lei como algo que me domina. Que o pecado utiliza a lei para tentar acabar comigo e me acorrentar mais. A lei é proteção para mim. É o amor de Deus por mim. Ok? Nós sabemos que algumas leis do nosso estado não visam nos proteger. Pega uma BR, aí tem 60 por hora na BR. Não, isso aqui é para proteger. Não é não. A gente sabe que não é. Né? Você tem um carro 1.8 andando a 60 na BR, não faz sentido nenhum um negócio desse. É até perigoso. Então essa lei não foi dada para nos proteger, mas a lei do Senhor, certamente. Quando Deus diz não furte, não minta, e todas as leis que você bem conhece, até meu filho de 1 ano que conhece também, essas leis são balizas protetoras, coletes à prova de pecado. Terceira aplicação. Para aqueles que costumam dizer eu não consigo, como o personagem aqui colocado aqui pelo apóstolo Paulo, aqueles que dizem eu não consigo, eu posso dizer para você, é verdade, você não consegue. Se é você e a lei, não dá não. Não dá. É uma coisa que a gente aprende bem e nem sempre a gente coloca isso em prática, mas o simples fato de você dar uma ordem, o simples fato de você exortar, não quer dizer que as coisas vão mudar para a pessoa que você exortou. Depende muito de como você vê a pessoa que te exorta. Porque às vezes os pais ficam tristes quando os filhos não seguem suas ordens. Filhos, guardem isso para vocês aí. Não é porque eles são egoístas, tem também isso. Mas é o que está sendo levado em conta, não é a ordem. É como você enxerga quem te deu a ordem. Então aquele pai que desde pequeno diz, não pegue na tomada, e que as ordens foram dadas para te proteger, um dia vai dizer, eu não quero que você saia. E você vai achar que ele está tirando, e aí você vai desobedecer. E a tristeza do pai não é só porque você desobedeceu, é porque você desobedeceu, porque você não viu o pai como um protetor, mas como um castrador da alegria. Pá! É o meu pai, tirando o meu prazer. E muitas pessoas veem Deus como um carrasco, veem Deus não como Deus bíblico, porque tem essa visão da lei. Lá vem Deus com mais um não, é muito não. Para aqueles que dizem eu não consigo,
porque tem uma relação direta com a lei, você está certo mesmo. A única solução é você olhar para Jesus, olhar para o que Ele fez e dizer, como Paulo diz na quebra da narrativa, graças a Deus por Cristo Jesus. Então imagine aqui no capítulo 7, Paulo dizendo assim, imagina um cara que aprendeu desde pequeno, que para ser salvo ele tem que ser obediente, e não o contrário, ele é obediente porque ele é salvo. Tudo isso muda. Para mim ser salvo eu tenho que ser obediente. Imagina esse cara é um sofredor. O cara fica triste. Mas se ele obedece porque é salvo, então é como se Paulo estivesse dizendo assim, imagina uma pessoa que está diante da lei, dizendo não, não, não. Aí o cara fica, eu sei que isso é isso aí mesmo, mas cara, não dá para mim não, ó. Você olha para aquilo e diz, graças a Deus por Cristo Jesus na nossa vida, porque Ele muda a minha relação com a lei. Ele muda tudo. Para aqueles que dizem eu não consigo, eu digo para você hoje, olhe para Jesus. E veja a lei através dele. Ele vai ser a mediação da sua relação com a lei. A lei vai sempre dizer para você, não, não, não. Mas se você ver através de Jesus, ela não vai segurar na sua mão e te prender. Ela vai ser um caminho, não a fonte, de santidade na sua vida. E por último, a vida sob a lei de Moisés, ou sobre qualquer lei, sem a graça do Evangelho, é sempre sufocante. É sempre insuportável. Por isso que quando alguém chegar para você e dizer assim, lá na tua igreja pode fazer isso, corta na raiz. Porque você está diante de uma pessoa legalista, escravizada por lei. Essa pergunta está errada. Você diz logo assim, pergunta errada. Não, porque eu queria saber como é que ela. Por que você quer saber como é que ela? Querido, lá a gente não vai tanto enfatizar o que você deve fazer. A Bíblia fala o que a gente tem que fazer. Mas a ênfase maior é, eu só vou poder lidar com o que eu devo fazer depois que eu entender o que Deus fez por mim. O meu fazer é resposta do fazer dele. E se eu começo com o meu fazer, não tem evangelho. Não tem evangelho. Não tem graça nenhuma. Na igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que é o David Livingstone, missionário aos africanos, que dizia, eu nunca fiz um sacrifício na minha vida. Olha essa frase. Um cara que foi para a África, salvo engano, morreu de joelho orando, sofreu muitas coisas na África, ele vai dizer, eu nunca fiz um sacrifício. Aí você olha assim, como é que o cara não fez um sacrifício? Porque o que move ele não é a exigência somente, é a graça. É sacrifício para aquele que olha. Dessa ilustração hoje, conversando com alguns irmãos também, é como a gente costuma dizer para aqueles que praticam subida em montanha. A galera que sobe montanha é conhecida. Quem é montanista não tem memória, porque se tivesse memória não voltaria a subir de novo. Mas não é isso. O montanista tem memória, porque ele seleciona as melhores memórias. E quando ele chega lá em cima, alguém pode dizer assim, pai, você fez um grande sacrifício. Que sacrifício, cara? Olha o meu pé aqui, ó. Onde é que está a nuvem? Tem sacrifício não, cara. Sacrifício para você que não valoriza o que eu valorizo. Entende? Então, para muitas pessoas, ter só uma mulher é sacrifício. Para muitas pessoas, criar filhos é sacrifício. Para muitas pessoas, trabalhar é sacrifício. Para muitas pessoas, pregar o evangelho é sacrifício. Vir para o culto é sacrifício. É quase assim um ato de martírio. Sair de casa e vir para o culto é um sacrifício semanal. Não tem sacrifício nisso, meu filho.
Para muitas pessoas pode até ser, mas não é. E não deveria ser. É por aqueles que vêm de fora, porque não dão valor às mesmas coisas que nós damos valor. Tem muita gente, ofertar é sacrifício. Que sacrifício? Pastor, mas na Bíblia era o nome que era dado, sacrifício. Quando a Bíblia fala de sacrifício, ela está falando de ofício sacro. Ok? Ela não está falando de algo penoso. A palavra tornou e tem essa conotação de algo penoso. Mas para quem faz a coisa de acordo com a resposta ao Evangelho, não é sacrifício. E se for, é para ser revisto. Porque Deus não quer somente que você dê, como diz lá em Coríntios capítulo 8. Mas faça isso com alegria. Ok? Então não é só seguir uma série de leis, né? Como alguns dizem, como é que é lá na tua lei? Antigamente diziam isso, não sei se dizem hoje. Mas lá na igreja, na tua igreja, como é que é a tua lei? Como é que é a tua doutrina? O que é que exige lá? O grande ponto não é esse. Quando Deus deu a lei para o povo de Israel, Ele primeiro libertou o povo e depois deu a lei. Ele não deu a lei para depois libertar. Está aqui minha lei. Se cumprirem minha lei, eu liberto vocês. Foi assim? Foi assim que Ele fez? Liberta, arrasta, leva. Depois Ele deu a lei. Essa sequência é muito importante. Paulo vai dizer para a gente, o que veio primeiro, a promessa ou a lei? A promessa. Primeiro veio a promessa, porque ele é a fonte de lidarmos com a lei. O que na tua igreja é proibido? Não te interessa. Porque eu tenho que começar com a promessa. Eu tenho que fazer como Deus fez. Fala da promessa. Fala do que Deus prometeu. A pessoa já quer saber como é que é a exigência, porque ela vai dizer assim, como é que é lá? É o que é proibido? Então, meu brother, você não... Não. Essa relação é mortífera. Mata, sacrifica as pessoas. Por isso que você ir para uma igreja, pouco tempo eu estava conversando com o irmão sobre isso, ir para uma igreja, todo domingo ouvir coisas do tipo, o cristão não pode fazer isso, o cristão não deve fazer aquilo, um cristão verdadeiro não pode fazer aquilo. Não estou dizendo que isso é errado, irmãos, guarda isso. Mas todo domingo só ouvir exortação, exortação, exortação. Isso cansa qualquer um, porque na Bíblia, quando a exortação surge, ela só surge depois de ensinamentos sobre Jesus. Foi uma coisa que eu aprendi no livro de Hebreus. Nas minhas 500.000 leituras do livro de Hebreus, uma coisa que fica muito clara é, ele fala de Jesus, está vendo aí? Jesus superior aos anjos. Ninguém nunca disse algo a respeito dos anjos como disse sobre Jesus. Por isso, escutem Jesus. Primeiro ele dá uma aula, ele fala quem é Jesus, para depois ele dar uma lei. Qual é a lei? Escutem Jesus. Mas antes de dizer escutem Jesus, ele fala quem é Jesus. Aí ele continua falando de Jesus, que ele é sacerdote, ele vai dizer, então, diante disso, caminhe na perfeição, usufruam do que ele fez por vocês. Ele continua falando de Jesus. Portanto, adentre o Santo dos Santos. Ele continua falando de Jesus. Ele fala de Jesus e exorta. Ele fala de Jesus e exorta. Alguém que só exorta, é chato, é cansativo. E não é isso que a gente quer. A gente quer ouvir falar de Jesus. Então, se alguém perguntar assim, pastor, é sacrifício estar casado com uma mulher? Não. Não é. É uma bênção. É uma alegria. Ok? Porque eu vejo tudo à luz de Jesus. Então, para os de fora, o que nós fazemos é sacrifício. Para nós é o quê? É brincadeira. Entendeu? É parque de diversão. Para que muitos, rapaz, esse pessoal aí, né, rapaz, prega a palavra e vai mesmo, e faz e desfaz. Pois é, porque você não está vendo a alegria que nós estamos vendo.
E nós não vamos chegar para você e dizer assim: faça o que nós estamos fazendo, sem que antes mostre para você por que estamos fazendo, e por quem estamos fazendo, e por quê. Essa é a nossa relação. Se colocar só a lei, não pode, não pode, não vai, não vai, isso vai acabar com as pessoas. Então quando alguém diz assim: pastor, mas é muito complicado, né? Seguir essa lei. O que tem que falar com essa pessoa? O que está faltando para essa pessoa? Está faltando Jesus nessa pessoa. Está faltando que ela entenda quem é Jesus. Por isso que para ela esse mandamento está se tornando uma coisa pesada. E João é muito claro, ele vai dizer: os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados. Não é um fardo para mim. Não é algo assim insuportável para mim. Ele não vê o mandamento assim. Por quê? Porque ele encontra nesses mandamentos a própria ação de graça do Senhor por meio de Jesus. Deus nos deu leis, irmãos, é verdade, mas nenhuma delas é pesada à luz de Jesus. Nenhuma delas é pesada, nenhuma delas são, digamos assim, castradoras da nossa alegria, mas produtoras de alegria, preservando-nos a alegria correta. Então veja a lei dessa maneira, que o seu usufruto vai ser muito maior. Nós precisamos ouvir nãos. À luz de Jesus fica muito melhor encontrar por que se não acontece. Que você possa compreender isso e crescer nessa verdade. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado por tuas leis. Obrigado por ter revelado a tua vontade para o povo de Israel, mas também para nós da igreja. Obrigado por ter revelado tuas exortações, mas antes de tudo, nos tendo dado a tua promessa, que nos dá força para prosseguir e para olhar para a tua lei como bênção. Guarda-nos, Senhor, com o teu amor. Guarda-nos de nós mesmos. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.